A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso dia 168 e eu gostaria de meditar um pouco com vocês a respeito do Salmo 69 ao Salmo 72. Como vocês já sabem, como foi dito, a linguagem dos Salmos ela é uma linguagem poética, por isso que ele é chamado de um livro poético. E dentro da linguagem poética existem algumas hipérboles, ou seja, alguns exageros. E me parece aqui no Salmo 69, alguns exageros ou alguns provérbios, por assim dizer, que se referem a uma verdade que não é literal, mas que de alguma forma tem um significado profundo. É mais ou menos como se alguém encontrasse com você na rua e te perguntasse: e aí, como você está? É comum alguém responder: não, eu estou correndo atrás do prejuízo, estou aí na correria louca, estou no ralo, sabe, essas coisas que você não pode interpretar como literal. A pessoa não está numa correria louca, mas ela está passando por uma situação que parece ser uma correria louca, né? E aqui também, essa linguagem poética, ela também tem esses exageros. Olha o que é um salmo de Davi, olha o que o salmista vai dizer. Ele vai falar essa linguagem poética, no versículo 1, salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Isso não pode ser literal. Ele fala: eu estou pisando em lama, estou nas profundezas lamacentas, eu me afundo, eu não tenho onde firmar os pés, entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam, cansei-me de pedir socorro. Ele não está diante de uma correnteza, ele não está diante de um lamaçal, ele não está diante de uma água, onde a água vai até o pescoço. Ele está assim, com problemas até o pescoço. E aí ele começa a falar esses provérbios para mostrar que em algum momento ele se afundou em problemas. E eu acho legal essa linguagem poética porque ela se refere até hoje a nós. Hoje, como eu disse, nós temos essa questão dessa linguagem poética. O problema, sabe qual é? É quando a gente quer justificar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, através de um ditado popular. A pessoa, às vezes, para dizer que o erro não foi dela, ela sabe que o erro foi dela. Ela vai se referir ao erro dela, minimizando a situação dela própria e colocando culpa no governo, dizendo: esse governo é ladrão, também os ricos vivem roubando. Qual é o problema? Se for colocar no papel, na ponta da caneta, o que eu desviei na empresa para aquilo que os políticos desviaram, isso não é nada. Então, são coisas que as pessoas falam sem perceber que elas cometeram um pecado. Diferentemente de Davi, ele vai dizer aqui no versículo 5, olha que interessante: tu bem sabes como eu fui insensato, ó Deus. Ele está admitindo a culpa de estar no lamaçal, de estar com água até o pescoço, de ter tantos problemas que ele não consegue ter uma base firme, onde ele pisa, afunda mais. Ele fala: é por causa das minhas iniquidades, a minha culpa, ela não te é encoberta, o Senhor sabe da minha culpa. E mais, eu não quero decepcionar aquelas pessoas que esperam em Ti. Tem pessoas que têm esperança no Senhor que são decepcionadas, e isso eu não quero fazer, não é? Eu sou como um estranho para os meus irmãos. Mas aí no versículo 12, ele vai dizer assim, que eu sou uma canção de bêbados. Os bêbados me olham e falam e começam a cantar canções baseadas na minha incredulidade ou na minha insensatez, na minha loucura. Eu acho tremendo isso, Davi reconhecer que ele erra. Mas a grande questão é que não acaba aí. Ele vai dizer no versículo 16:
Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia. Volta-te para mim. Ele reconhece que Deus é misericordioso, que Deus é bom e que Deus, ele pode, em um momento de misericórdia, ele pode mudar toda a história do salmista. Eu acho tremendo essa oração de restauração. E mais, ele vai dizer assim, que no versículo 29, grande é a minha aflição e a minha dor, mas Senhor, proteja-me, ó Deus, a tua salvação. No versículo 34, além de eu receber a proteção de Deus, ele fala para as pessoas, louvem o Senhor, louve os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. Ele fala assim, há esperança no Senhor. Por mais que eu esteja atolado de problemas, por mais que as minhas iniquidades estão me engolindo como consequência, Deus está com um problema até o pescoço, por causa das minhas iniquidades, e como consequência eu vou ter medo, eu vou temer a morte, mas eu vou buscar ao Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, porque eu tenho a esperança de que Ele reconstruirá Judá, Ele reconstruirá a minha vida, Ele reconstruirá o templo do Espírito, agora somos nós. No versículo 70, ele vai pedir vingança, ele vai pedir para que Deus o livre e o ajude, né? Mostrando que a vingança não pertence a ele. Agora, no capítulo 71, eu achei uma coisa muito interessante, que é a confissão de quem Deus é. Presta atenção, quem Deus é. E esse salmo, ele vai mostrar que Deus é um Deus justo, é um Deus que traz refúgio, é um Deus que é a rocha, é um Deus que é a fortaleza, é um Deus que é um refúgio seguro, né? É um Deus que age com justiça em todas as situações. Por isso que ele fala assim, no versículo 17 do capítulo 71, até hoje eu anuncio as tuas maravilhas, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é um Deus que consola. Olha o que diz aqui no versículo 21. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Eu te louvarei com lira por tua fidelidade. Ele está dizendo os atributos de Deus. Gente, que coisa! Experimente fazer isso diante de Deus na oração. Comece a falar os atributos, ou seja, as qualidades. Aqui ele vai falar, o Senhor é justo, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha rocha, o Senhor é maravilhoso. E aí ele vai salmodiando. No capítulo 72, é um salmo de Salomão. E esse salmo de Salomão, ele vai trazer a questão da justiça e da prosperidade. E aí no versículo 11, ele vai falar assim, incline-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Por quê? Pois ele liberta os pobres que pedem por socorro. Gente, é muito intenso os salmos, é muito presente, é muito real, é muito atual o que foi escrito há milhares e milhares de anos atrás. O salmo, ele é dividido, lembra no início, em 5 partes. Nós agora, no capítulo 72, encerramos a segunda parte. A partir de amanhã, capítulo 73, a gente começa o terceiro livro de Salmos, que é a terceira parte, que ele começa no capítulo 73. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.